Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses com o seguinte tema: problemas, pureza e gratidão. Hoje nós vamos entrar no nosso terceiro tópico, as necessidades de Paulo e seu suprimento, baseado em Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao verso 19. Paulo está finalizando esse capítulo 4 e está finalizando também a carta aos Filipenses. Então nós vamos notar como está o coração de Paulo. Qual é a conclusão que Paulo está chegando nesta carta? Para ver isso, nós vamos ver primeiramente por qual razão Paulo está com o coração grato. Por que Paulo tem um coração grato? Ele compartilha isso conosco nesse verso 10 ao verso 19. Ou seja, ele estava com o coração grato e alegre por causa da visão missionária da igreja em Filipos, em associar com ele e enviar suprimentos às necessidades que Paulo tinha. Então, Paulo ele deixa bem claro isso, esta alegria e essa gratidão a Deus e também à igreja aos Filipenses. Como podemos ver no versículo 15 do capítulo 4. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Então ele estava com o coração grato e alegre, porque quando ele estava passando por momentos difíceis, a única igreja que se associou com ele foi a igreja dos Filipenses, no tocante a dar e a receber. Então ela enviou donativo para suprir a necessidade de Paulo. Então, nós vamos ver que Paulo está com o coração alegre e grato por causa da generosidade dos filipenses. A igreja que estava na cidade de Filipos era uma igreja generosa, com um coração generoso. E Paulo deixa transparecer isso. Vemos o coração generoso desta igreja nas seguintes expressões que Paulo usa nesses versículos 10 ao verso 19. Por exemplo, uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado. Versículo 10. Nenhuma igreja, senão unicamente a vós outros. Versículo 15. Porque não mandastes não somente uma vez, mas duas, ou bastante para as minhas necessidades. Versículo 16. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Verso 18. Então você vê quanto esta igreja tinha um coração generoso e um coração e uma visão missionária de suprir a necessidade que Paulo tinha no campo missionário. E ele se associa, e ela se associa a Paulo no tocante a fazer a obra missionária. Eles não podiam ir, mas estavam enviando os suprimentos para Paulo. Então Paulo dá um testemunho maravilhoso. Ou seja, nesses versos nós vamos ver o testemunho de Paulo em relação ao suprimento que vem tanto da igreja aos Filipenses, quanto Deus estava provendo tudo aquilo que Paulo estava necessitado. Então Paulo dá um testemunho grandioso. Ele agradece pelos donativos da igreja, mas ele testemunha como Deus havia o ensinado a viver em toda e qualquer situação. Filipenses capítulo 4, verso 11 a 12. Digo isto, não por causa da pobreza,
porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. No chamado de Paulo por Deus, por Cristo, ele diz a Ananias a respeito de Paulo: eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Deus estava ensinando a Paulo em toda situação, seja sendo humilhado como sendo honrado, seja em todas as circunstâncias, de fartura ou de fome, de abundância ou de escassez. Paulo aprendeu a confiar unicamente no agir de Deus, em levantar pessoas para suprir ou de outra forma. Então, o testemunho de Paulo mostra para nós que ele testemunhava que Deus o ensinou a enfrentar qualquer situação que se levantava para tentar barrar o Evangelho, porque confiava em Deus, no suprimento que Deus ia levantar para suprir as necessidades dele. E Paulo podia dizer com certeza: tudo posso naquele que me fortalece. Essa era a confiança de Paulo. Ele olhava para as situações, olhava para as circunstâncias, olhava para a sua necessidade, mas ele tinha: tudo posso naquele que me fortalece. É Deus que vai abrir as portas e derramar bênçãos sem medidas sobre a minha vida. Será que nós temos a mesma confiança que Paulo ao dizer: tudo posso naquele que me fortalece? Porque muitas das vezes nós dizemos isso aqui em outro contexto, em outra situação, mas o que Paulo estava dizendo aqui, na escassez, em circunstâncias difíceis, na humilhação, ele olhava que tudo posso naquele que me fortalece. E por último, queridos, o suprimento do Senhor. Graças a Deus por igrejas e cristãos que ofertam para a obra missionária. A confiança de Paulo não estava nas pessoas, mas sim no Senhor, que move o coração das pessoas para suprir as necessidades dos missionários. E esse mesmo Senhor supriria tudo que os crentes precisassem. Então Paulo não estava olhando somente para as suas necessidades, ele olhava também para a necessidade das pessoas na igreja pela qual ele iria falar do Evangelho. E ele agradecia a Deus, porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Paulo ele não estava falando de si, mas estava falando da igreja, que Deus iria suprir todas as necessidades das pessoas que estavam passando necessidade naquelas igrejas. Isso é confiar no Senhor, isso é testemunhar do agir de Deus a favor daqueles que se rendem a Ele, que se entregam a Ele, que confiam a sua vida nas mãos de Deus, e Deus vai suprir toda necessidade, tanto daquele que faz a obra, quanto daquele que está ouvindo a respeito do Evangelho e está necessitado, e Deus vai suprir as necessidades dele também. Então o que nós aprendemos hoje, irmãos, sobre as necessidades de Paulo e seu suprimento? A razão que Paulo estava com o coração grato, porque ele estava sendo abençoado de todas as formas. A generosidade dos filipenses de mandar donativos para Paulo em suas necessidades. O testemunho de Paulo de saber que aprendeu a viver em toda e qualquer situação e circunstância, confiando que Deus abriria as portas e derramaria bênçãos sem medidas, tanto na vida dele como na vida da igreja. Deus estaria abençoando
tanto a vida dele como a vida da igreja. E é assim hoje. Deus abençoa todos os missionários que estão na obra dele e abençoa todas as igrejas que são abençoadoras e são abençoadas com a vida desses missionários. Pare e pense, qual é a visão missionária de você como igreja? Qual é a visão missionária da sua igreja? Que possamos ter um coração grato e abençoar vidas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, ó Pai. Porque se o Evangelho chegou aqui, é porque vidas se colocaram à disposição do Senhor para ir a todas as nações, para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Nós não estamos preocupados, ó Pai, em falar de igreja, mas falar a respeito de Jesus. Porque ele disse, ide fazei discípulos. Discípulos são seguidores de Cristo. É isto que é o Evangelho. Falar a respeito do Filho de Deus, que se entregou para nos dar vida e vida eterna. Abençoe cada família, ó Pai, as suas lutas, as suas adversidades. Que o Senhor seja o vínculo da paz, do amor, da alegria e do diálogo. Restaura os casamentos, abre as portas para os desempregados, ó Pai. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, porque o Senhor é o nosso pastor e nada tem nos faltado. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.